Alquimia e magia são temas enigmáticos e de fascinação por muitos. Já se perguntou como essas práticas antigas moldaram a forma como entendemos o mundo espiritual e científico? Para compreender a história da alquimia e magia, devemos voltar às raízes não exploradas da humanidade. Desde os primórdios, as sociedades antigas buscavam compreender os mistérios do cosmos e da natureza. Eram tempos onde o conhecimento científico e espiritual não se separavam, e as práticas alquímicas e mágicas eram um meio de explorar esses reinos invisíveis e misteriosos da época. Mas como essas práticas evoluíram e se transformaram ao longo do tempo? Será que temos alguma influência delas nos dias atuais? As civilizações antigas, como os egípcios e chineses, viam a alquimia como uma jornada espiritual de transformação interna e externa. Eles acreditavam que, ao dominar os segredos da transmutação dos metais, também poderiam desvendar os segredos da imortalidade e da ligação com os deuses. As primeiras práticas alquímicas envolviam a manipulação de substâncias naturais para alcançar a perfeição espiritual e física. Paralelamente, a magia era vista como uma maneira de comunicar-se com o mundo espiritual, influenciando eventos naturais e adquirindo poderes sobrenaturais. As tradições mágicas eram passadas de geração em geração, mantendo vivas as conexões entre humanos e o mundo espiritual. À medida que cruzamos as eras, as sementes lançadas pelas civilizações antigas germinaram em um profundo campo de exploração e compreensão. A Renascença, período de revolução intelectual, testemunhou o ressurgimento das práticas alquímicas e mágicas. Figuras como Paracelso e Hermes Trismegisto emergiram como arautos da alquimia, ampliando seus horizontes para além da transmutação de metais. Nessa época, a busca pelo elixir da vida e a pedra filosofal transcendeu o material, tornando-se símbolos de sabedoria e iluminação espiritual. Os nobres e realezas da época consultavam alquimistas e magos para orientação espiritual e insights misteriosos. A alquimia, então, transcendia a química e adentrava a filosofia espiritual, surgindo então sociedades secretas, como os Rosa-Cruzes, que aprofundaram a conexão entre alquimia e espiritualidade, promovendo rituais e meditações que buscavam a transformação interior. Nesse contexto, era um caminho para explorar os mistérios do ser, trazendo a quem a realizava uma jornada de autotransformação que ia muito além da busca pela transmutação dos metais em seu simbolismo mais profundo e complexo. Durante essa época, as práticas mágicas também ganhavam um novo vigor, explorando rituais e símbolos para acessar reinos espirituais. A alquimia e magia, que antes eram intrinsecamente conectadas, começaram a adotar abordagens distintas, mas igualmente enigmáticas. Ambas tinham como objetivo o entendimento das forças naturais e a exploração das dimensões espirituais e se entrelaçam em uma busca contínua por sabedoria e transcendência. Nos séculos seguintes, a alquimia espiritual ressurgiu com força, encontrando abrigo em sociedades secretas e movimentos esotéricos. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, por exemplo, buscava unir conhecimentos alquímicos e mágicos, promovendo a evolução espiritual de seus membros. As práticas mágicas também ganharam destaque, com grupos como a Sociedade Teosófica explorando a conexão entre magia e filosofia. No século XX, a alquimia interna encontrou uma nova roupagem na psicologia analítica de Carl Jung. Ele usou o simbolismo alquímico como metáfora para os processos de individuação e transformação psicológica. Enquanto isso, movimentos neopagãos resgatavam tradições mágicas e alquímicas, incorporando-as em práticas contemporâneas. O interesse por magia e ocultismo também encontrou um lar na cultura, onde influenciou a literatura fantástica e o entretenimento de época. A evolução das práticas alquímicas e mágicas teve uma história complexa, marcada por momentos de ascensão e repressão. Indo de histórias de caça às bruxas à ressurgência espiritual, as tradições ocultas resistiram e evoluíram, influenciando a maneira como vemos o mundo e nossa própria jornada interior. A influência da alquimia e magia pode ser sentida na maneira como interpretamos o universo ao nosso redor. No campo da ciência, o simbolismo alquímico persiste como metáforas poderosas. A busca por transmutação de elementos e a busca por entendimento profundo encontra paralelos em campos como a química e a física quântica. O próprio alquimista Isaac Newton,
conhecido por suas contribuições à física, também estava profundamente envolvido em estudos alquímicos. Além disso, as práticas espirituais modernas também incorporaram elementos alquímicos, adaptando-os para a busca de autoconhecimento e transformação. A ideia de transmutação, de transformar o eu interior em algo mais refinado, ecoa nas práticas de desenvolvimento pessoal e espiritualidade contemporâneas. Os rituais mágicos, embora reinterpretados, ainda se conectam com uma busca por conexão espiritual e compreensão de forças ocultas. No entanto, é importante observar que a influência da alquimia e magia também pode gerar controvérsias. Enquanto essas práticas encontraram um lar em movimentos esotéricos e espirituais, também enfrentaram resistência por parte de instituições religiosas e céticos. O ocultismo muitas vezes desafia as normas estabelecidas, questionando dogmas religiosos e abrindo portas para novas interpretações da realidade. Durante a história, a Igreja Católica frequentemente via as práticas com uma mistura de desconfiança e hostilidade. A alquimia, por exemplo, muitas vezes era vista com suspeita devido à sua associação com a busca pela transmutação de metais em ouro, que era considerada uma atividade herética em relação à ordem natural criada por Deus. Além disso, certas formas de magia eram consideradas como desafios à autoridade divina e eram muitas vezes classificadas como bruxaria ou feitiçaria, sujeitas a punições severas. Essa interpretação foi influenciada pelo medo de que as práticas alquímicas e mágicas pudessem minar a autoridade da Igreja e levar as pessoas a buscarem poder ou conhecimento além dos limites estabelecidos pela doutrina religiosa. Da busca alquímica pela transmutação dos metais ao uso simbólico da magia em culturas populares, essas práticas transcenderam gerações e fronteiras. Elas não apenas influenciaram a filosofia espiritual e o pensamento científico, mas também deixaram uma marca na cultura e na arte. O simbolismo alquímico, os rituais mágicos e a busca pelo desconhecido continuam a nos provocar e inspirar. Esse é um tema que nos convida a explorar as camadas mais profundas de nossa própria natureza e do universo que habitamos. Elas nos lembram que a busca pelo mistério e pela transformação é uma parte essencial da experiência humana. Essas práticas não são apenas uma relíquia do passado, mas um reflexo vivo de nossa eterna busca por significado, conexão e compreensão. A busca pela verdade e pelo significado é uma jornada eterna. Como você vê o legado dessas práticas em nossa sociedade moderna? Como elas continuam a nos desafiar e inspirar? Compartilhe suas reflexões sobre o tema. Se você gosta de mistérios e lugares misteriosos, acesse o card que está aparecendo na tela para o nosso vídeo com os lugares mais misteriosos do planeta. Te vejo lá!